Salve galera, estamos ao vivo pelo nosso Instagram, programa Esporte Capoeira. Hoje teremos um bate-papo com o mestre de lei aí ao vivo aqui na nossa plataforma do Instagram. Curte, compartilha essa página, galerinha, do programa Esporte Capoeira. Já estaremos batendo um papo com o mestre de lei aqui no programa Esporte Capoeira. Maiqueira acabou de entrar com a gente aí. Grande axé, Maiqueira. Já, mestre de lei no programa Esporte Capoeira. Associação Cultural Capoeira Raiz da Liberdade, Zona Leste de São Paulo. Já aqui no programa Esporte Capoeira. Kleber acabou de entrar, Kleber Capoarte. Um grande abraço, Kleber Capoarte. Daqui a pouquinho, galera, mestre de lei no programa Esporte Capoeira, o programa do esporte. Jorge Vinícius acabou de entrar. Um grande abraço, meu aluno aí da Capoeira Adaptada, Jorge Vinícius, um grande abraço. Profa Guerreira, professora Guerreira, um grande abraço aí. Todos do programa Esporte Capoeira. Professor Marcos aí, um grande abraço. Adriana Calvacante, grande abraço aí a todos que estão na plataforma do programa Esporte Capoeira, o programa do esporte. Já, mestre de lei no programa Esporte Capoeira. Estaremos falando sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Mestre de lei que é da Associação Cultural Capoeira Raiz da Liberdade, Zona Leste de São Paulo. E mestre Ricardo aí, Trapiche, acabou de entrar. Um grande abraço, mestre. Está na plataforma aqui do nosso Instagram, programa Esporte Capoeira, Esporte, Cultura e Inclusão. Só vamos aguardar o mestre entrar aí, mestre de lei. Daqui a pouquinho, bater um papo com a gente aí. Já lembrando, pessoal, na próxima semana aí, terça-feira, estaremos batendo um papo com o Dr. Reginaldo. Terça, dia 28/7. Psicólogo clínico, tá bom? Ele é do Hospital Geral de Carapicuíba, São Paulo. E na quinta-feira estaremos batendo um papo com a jogadora de futsal aí, profissional, Thalita. Tá bom? Irá bater um papo com a gente aí sobre futebol feminino. Não perca. Próxima semana aí. Terça-feira, Dr. Reginaldo, às 19 horas. Quinta-feira, jogadora de futsal aí, Thalita, às 19 horas também, aqui no programa Esporte Capoeira, o programa do esporte. Vamos de música. Estamos aguardando aí o mestre de lei entrar aí pela plataforma do Instagram. Curte, compartilhe, galera, esse bate-papo, essa live do Instagram. É isso aí, galera. Seja um colaborador do programa Esporte Capoeira, um patrocinador aí. Queria agradecer aqui nossos colaboradores aí. TV Cidade Digital. TV Cidade Digital. Rádio Cidade Digital. Associação Brasileira de Artes Marciais. Seleção Brasileira Adaptada. Time Pitu, Time Mandela, time de Solidariedade. Esses são nossos parceiros aí, aqui do programa Esporte Capoeira. Revista Abantim, nosso parceiro do programa Esporte Capoeira. Seja um parceiro, colabore com o programa Esporte Capoeira. Vamos chamar o mestre aí, mestre de lei. Mestre de lei aí, Raiz da Liberdade, Capoeira. Zona Leste de São Paulo. Ia contar um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua trajetória aqui no programa Esporte Capoeira. Curte, compartilhe nossa plataforma do Instagram, programa Esporte Capoeira. Boa noite, mestre. Boa noite, Ney. Tudo bem? Tudo bem. Como é que tá? Graças a Deus, bem. Ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Legal, mestre. Obrigado por aceitar nosso convite aí
do programa Esporte Capoeira, nossa plataforma do Instagram. Queria agradecer aos nossos colaboradores aí, TV Cidade Digital, Rádio Cidade Digital, Associação Brasileira de Artes Marciais, a Bantim, Seleção Brasileira Adaptada do Brasil também, nosso parceiro aí. Grande abraço a todos aí que sempre ajuda, sempre nos fortalece aí. O esporte e a inclusão. E ao time Pitu Mandela, o time da solidariedade. Bom, mestre, você vai começar contando a sua história, a sua trajetória aí para nós. Fique à vontade. Depois iremos com algumas perguntas, tá bom? Beleza, Ney. Tá me escutando legal aí, não? Sim, sim. Estou escutando. Bacana. Boa noite a todos aí, né, que estão me assistindo, né? Aos poucos, tem algumas pessoas ainda que vão estar chegando aí, né? E, primeiramente, aí, para quem não me conhece, né? Sou o mestre de lei da Associação Cultural de Capoeira Raiz da Liberdade, né? Comecei a capoeira, né? Faz pouco tempo, né? Comecei entre 1990, né? A 1991, né? Na época, quando eu comecei, né? Eu tinha um incentivo, né? Do meu tio, né? Que chama Benedito, que chama Dito. Na época eu não treinava capoeira, não sabia nem o que era, né? Na minha escola tinha ginástica olímpica e lá tinha um amigo meu, né? Que é um irmão, o Isamar, né? Ele, o Preguinho, o Charles, algumas pessoas que davam aula. E eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade. E o que acabou acontecendo? Nessa época tinha uns amigos meus, né? Que moravam na rua de trás, o Xandinho, o Babi, né, algumas outras pessoas. E aí, praticamente, eles levaram, né, a gente, toda vez que a mãe dele saía, ele levava para nós, né, algumas fitas, vídeo, para a gente ficar assistindo. E nesse dia, um deles levou uma fita de videocassete, né, e quando chegou na fita de videocassete, era uma fita de capoeira. A gente não sabia nem o que era, né. E aí, o que acabou acontecendo? Na hora que a gente foi assistir a fita, tinha um baixinho pequenininho, né, que a gente não sabia quem era, como é o nome dele, e esse baixinho, meu, ele chegou num batizado, cara, e um pau comeu, os caras catavam ele no balão e atacavam ele no chão, meu, e ele levantava e pau, até que no final do vídeo a gente vê que ele desmaiou uns 2, 3, e chegou, acho que uma ambulância, não lembro onde foi, porque eu não conhecia, nem sabia quem ele era. E aí o que acabou acontecendo? Eu falei, meu, quero treinar capoeira, quero treinar capoeira, quero treinar capoeira. E aí meus amigos, não, aí no final da fita, né, passa lá, não sei, eu só lembro que falava assim, mestre pequeno. E aí eu lembro que tinha um cara com o olho rasgado aqui, né, que todo machucado, outro que foi, acho que rasgado, não sei muito bem, eu lembro que era uma criança. E na época, meu tio Benedito, né, que ele já tinha feito capoeira, ele sempre falava, mas eu não conhecia. E depois, com o tempo, eu acabei, né, conhecendo a minha primeira academia. Eu fui visitar a academia do Alex, na época. Eu não lembro se era Maculelê, se era Sobradinho na época ainda, ou tinha outro nome, eu não lembro muito bem, porque era meu tio que fazia mais ou menos a capoeira, e meu tio já tinha parado, e devido a ele acabou tendo essa conexão. E depois de muito, muito tempo que eu fui saber que o mestre Big Dinho fazia parte da minha família, e eu não sabia até então, né? Depois de muito tempo. E aí o que acabou acontecendo? Né? Como eu tinha assistido aquela fita de vídeo de capoeira, fiquei impressionado com a capoeira e queria treinar. E aí a gente se matriculou numa academia aqui perto de casa, né? Aí se matriculou eu, o Xandinho, o Babi, a Fernanda, e se matriculou uma galerinha, né? Que era da tudo família. E aí foram os meus primeiros passos, né? E quando eu comecei, eu lembro muito bem que eu sabia fazer muita acrobacia por causa da ginástica olímpica, né? Não manjava capoeira, mas manjava já um pouco de acrobacia devido à ginástica olímpica que eu já fazia, né? E aí o que acabou acontecendo? Se não me engano, era professor Cabelo, era contramestre Cabelo, eu não me lembro muito bem. Tá dando para escutar aí, Ney? Tá meio falhando um pouquinho, mas tá dando. Mas o meu que tá falhando ou é o seu? O seu.
Calma aí, eu vou tirar do Wi-Fi, vou ver aqui se fica melhor. Tranquilo. Deixa eu mandar um abraço pra galera aqui. Alan acabou de entrar aqui. Mestre Renatinho. Grande abraço a todos. Jorge, Mestre David acabou de entrar. Uma galera boa aqui, entrando aqui no programa Esporte. Kleber, Capoarte. Grande abraço a todos aí que estão. Maiqueira acabou de entrar também. Grande abraço a todos que estão no programa Esporte Capoeira. Alô, tá me escutando agora ou não? Agora eu tô escutando, pode falar. Melhorou? Melhorou. Então, e aí nessa época, né, eu lembro que eu fui treinar, não lembro se ele era professor Cabelo, na época, agora eu não lembro que faz muito tempo, mas eu acho que era professor Cabelo. E aí foi o primeiro contato que eu tive com a capoeira nessa época, né? E aí o que aconteceu? Ele dava aula, né? E eu lembro que na época ia muitos mestres lá, professores, e era da Estrela Real, né? E meu tio, né? Meu tio, por ter treinado na época da Farol da Barra, eu nem sabia. Depois meu tio vai contando as histórias do mestre Bradesco, de vários. Que aí você vai procurar. Ele vai me passando algumas coisas, porque quando eu comecei na capoeira aqui, como era verde e amarelo, e meu tio, como veio da Farol, né, dessa época, então ele ficava meio assim, ó, quem treina, quem é bom capoeira, que se eu tenho que treinar, que não sei o quê, tinha que treinar lá com o Dinho, tinha que treinar lá não sei onde, não sei o quê. E quando eu fui uma vez no Alex, eu não lembro se era Maculelê ou se era Sobradinho ainda, ou se já tinha mudado o nome, que eu era criança, eu lembro que eu cheguei lá, mano, tava o pau comendo lá, cara, o bicho tava pegando, não lembro, né, só lembro mais ou menos de algumas pessoas, que hoje é referência dentro da capoeira, né, e aí eu fiquei meio assustado, falei, caramba, meu, aqui não é minha praia, né? Como eu era uma criança, então lá o jogo era totalmente diferente. E bem no dia que eu fui lá, o pau tava comendo, cara, né? E aí eu peguei e, né, e fiquei na minha, não falei nada, e fiquei meio assustado e fui treinar no Cabelo mesmo, que era mais de boa, mais tranquilo, né? E aí eu falei, eu vou ficar aqui que é melhor. E aí comecei a treinar ali, ali fui aprendendo algumas coisas, né? Não tinha tanta visão, né? E aí o Cabelo, como ele conhecia muitas pessoas, porque era da Estrela Real, né? É, como ele era da Estrela Real, o que acabou acontecendo? O Ivan tinha muito formado naquela época, né? A Estrela Real era grande. Então, o que eu fiz? Treinei, eu acho que de 90 a 91, 92 mais ou menos, eu não me recordo muito bem, nos verde e amarelo, né? E eu tenho muito orgulho, porque ali foi os meus primeiros passos dentro da capoeira, né? E aí o que acabou acontecendo, né? Nós ia visitar muita academia, né? E eu era uma criança, então eu não tinha muita noção. E eu gostei que foi aqueles moleques de rua, sempre gostei de trocar um pau, sempre brincar, brigar, mas não tinha a mesma vivência de muitos professores e mestres, né? E aí o que acabou acontecendo? Passou-se alguns anos, eu lembro que eu peguei o primeiro cordão na Estrela Real, o verde. Tanto é que o mestre Quilombo hoje ainda até falou de lei, eu lembro de você, tanto é que o mestre Quilombo foi o meu padrinho do meu primeiro cordão dos verdes. Eu tenho até a foto, eu ia até trazer a foto para vocês verem, eu não tenho vergonha disso. E foi a primeira vez que eu tive o contato, né, de pegar a primeira graduação nesse tempo. E aí eu lembro que quando eu peguei a primeira graduação, passou-se alguns tempos, o Renatinho frequentava muito lá a academia, né, da Estrela Real. Eu lembro que eu ia no Garibaldo, que é seu mestre, né, ia no Tiãozinho, ia em vários grupos. Ô, e mestre, naquela época... um minutinho que a sua internet está falhando aí. A sua Tá imagem falhando? está apagada. Calma aí. Melhorou agora ou não? Não, ela está meia fosca. Calma aí. Fica tranquilo. Queria mandar um abraço para a galera aqui, a Jaque está ao vivo, DJ Capoeira também. E mais um abraço para o Anderson Capoeira, Engenheiro. Engenho está ao vivo também. Tem uma galera aqui já ao vivo. Quem mais? Alan, um grande abraço. Lucas está ao vivo também. Mestre Resgate, Gafanhoto está ao vivo também. Grande abraço a todos. Mestre E aí, tá me vendo também. aí? A sua imagem está meio falhada. Agora estou vendo, agora melhorou.
Eu vou te chamar de novo aqui, tá bom? Queria mandar um abraço para a Thalita, que estará com a gente aí, jogadora de futsal aí, goleira. Estará com a gente aí, próxima quinta-feira, às 19 horas. Rai Ferreira, um grande abraço. Vou chamar o mestre de lei aqui de novo, pessoal, que dá uma falhada aqui. Próxima terça-feira teremos um bate-papo aí com o doutor. Um doutor que irá falar sobre os benefícios aí do esporte. O doutor Reginaldo, do Hospital de Carapicuíba. Olá, tudo bem? Agora voltou. Ô, Ney, desculpa aí. Não, acontece. Não, é porque a net aqui tá meio ruinzinha, desculpa aí. Tranquilo. Pode continuar. Então, né? E qual parte que eu parei foi do. Então, quando o Cabelo, né? Ele tinha academia, e aí o Renatinho começou a frequentar, né? Tá escutando? Eu tô vendo. Né? O mestre Chiquinho, o que é o meu irmão de capoeira, puta, eu não acredito que a internet vai ficar. Tá dando pra escutar? A imagem tá boa agora, mas fala para mim ouvir. Oi? Aí dá para ouvir, agora tá bom. A imagem tá boa, agora tá bom. Então, aí eu lembro que o mestre Renatinho, né, ele praticamente na época, ele ia lá na academia do Mestre Cabelo. E aí o que aconteceu? Toda vez que o Renatinho ia lá, ele ia para bater em nós, né? Ele ia lá, batia em nós, batia no todo mundo, batia nos alunos que tinha. E aí eu falei, cara, o professor não faz nada na academia, meu. E nós vivíamos apanhando e o Renatinho ia lá e batia em todo mundo. Aí eu falei, caramba, não é justo. E aí eu lembro que o Renatinho, né, ele, o Tona, né, um pessoal, né, e ele tinha academia, e na época o Renatinho tinha uma galera muito bacana, né, uns pessoal que trocavam uma madeira, e era tudo que eu queria aprender, só que foi muito tranquilo. Tá me escutando? Tô ouvindo, pode falar. Escutando, né? Agora deu uma travada. Pode continuar, vamos ver. Acontece, pode continuar. Um abraço pro Wesley, acabou de entrar, o mestre Canaã, discípulo do mestre Neymar aí. Tô te ouvindo, pode falar, mestre. Deu uma falhada aqui, pessoal, tá? Na internet aí, mas já já volta, tá ok? O Rai acabou de entrar aí, a galera entrando aí, Rosângela. Tô ouvindo, agora eu tô ouvindo. Pode falar. Tira o fone pra ver. Vê aí, ficou melhor. Ficou Isso, melhor? agora ficou melhor, pode falar. Isso. Então, Pode continuar. e aí o que acontece? Né, o Renatinho ia muito lá na academia e ficava batendo nos alunos, batia nos professores. E aí eu falei, meu, caramba, toda vez que ele vem, né, ele bate nós e nós vira saco de pancada. O que acabou acontecendo? Eu peguei, né, acabei não desanimando, mas como ele montou uma outra academia, que era lá em Nova York, né, a gente pegou alguns alunos, falou, meu, de vez nós ficar aqui apanhando, vamos lá treinar com ele, pelo menos nós vai, né? Eu lembro muito bem que eu lembro do King, do Garibaldo, do Paraná, né? De muitos caras daquela época, né? Que hoje para nós é uma referência muito bacana. E aí o que acabou acontecendo? Eu mesmo, eu falei, meu, eu tenho que buscar um conhecimento maior, eu tenho que aprender um pouco mais, né? E naquela época, né, quando eu fui para a Arte Brasil, né?
em 2002, 2001, mais ou menos, não lembro muito bem, acho que foi 2002, por aí, mais ou menos, 2001, 2002, 2001, peguei o primeiro cordão, minto, em 2002, foi isso mesmo, em 2002. E eu lembro que quando nós chegamos na Arte Brasil, né, o Renatinho tinha o Josias, ele tinha uma galera, o Dentão, o Marquinhos, ele tinha uma galera muito bacana lá, né, que era uma das primeiras gerações que eu passei, que os caras jogavam muita capoeira. Eu praticamente era eu não era nada ali, né, meu? E aí eu lembro que o Renatinho, ele tinha costume de segurar muito nós no cordão, né? Tá me escutando? Beleza, pode continuar. E aí eu lembro que ele segurava nós muito no cordão, ele não tinha essa de ficar entregando o cordão, primeiro, segundo, não, ele segurava, e naquela época eu não lembro muito bem, mas os cordão era couro, corrente, né, couro com bambu, corrente, mas era corrente mesmo. E eu ficava meio, né, e eu lembro que eu tive que passar por isso também, né. É bambu, né? Com couro, parece. Oi? Bambu com couro, parece, né? Bambu com couro, corrente com bambu. O Renatinho era meio xarope, né, mano? Né? E aí eu lembro muito bem que tudo que, né, tipo assim, os cordão na época tinham um significado muito bacana, né? Cada um eu não lembro muito bem, mas a corrente representava, né? Eu acho que as correntes dos negros, o bambu representava as matas. Tinha um significado muito bacana, porque agora vai fugindo, porque faz muitos anos atrás, né? E eu não queria pegar esse couro com bambu, né? Couro na época, né? E que era, tipo assim, teve uma época que o Renatinho, ele não deixava nós sair da academia, e eu era o único aluno que saía pedalando, saía escondido, para ir nas rodas, saía fazer amizade. E naquela época o Mar de Itapuã era um grupo muito grande, o Maculelê, os caras eram muito grandes, cara. Então o que acontecia? Eu não tinha briga com ninguém, então eu ia no Mar de Itapuã, ia no Maculelê, ia em todos os grupos de verde e amarelo, que graças a Deus foi aonde eu tive uma base muito bacana, né? Que eu tenho o maior prazer de falar. E aí o que acabou acontecendo? Eu lembro muito bem que... Mestre David, Então, David, quando você jogou comigo em 98, foi na época de estágio. Depois eu vou chegar aí nessa época aí que você chegou pra gente jogar. Calma que vai chegar aí onde você... Né? E aí o que acontece? Nessa época, eu lembro que eu era aluno, né? E o Renatinho não deixava a gente treinar em lugar nenhum, não deixava a gente pegar roda, e a gente ficava muito fechado, né? E eu lembro que as únicas pessoas que iam de vez em quando lá no Renatinho, né? Era mais o Mestre Neguinho que morreu, Peroba, o Vani, né? É porque, tipo assim, tinham até mesmo o Wellington, que agora tem o grupo dele do Expressão, quem mais? É porque eu não vou lembrar de todo mundo agora, né? Mas o Renatinho tinha o Cisma, né? Que eu e o Cisma também é um grande capoeirão, que a gente não podia se encontrar, que o bicho pegava, tudo. E tinha uns caras daquela época que era muito bom na época do Maculelê. E tipo assim, eu era um aluno, né, meu? E todo mundo falava muito pro Renatinho, esse moleque vai ficar bom. E eu ia para muitas rodas. E eu lembro que uma vez eu fui no Atlético, eu acho que foi no Atlético aqui no Carrão, e aí eu lembro que foi a primeira vez, né, que eu vi o Stênio jogando, né? E eu lembro que foi um pau da porra, desculpa o palavreado, foi um pau do caramba. Por quê? Porque eu lembro que naquela época tinha acho que o Cabeça que ia fazer o batizado, eu não lembro muito bem. E chegou uma galera do Maculelê e chegou uma galera do Mar de Itapuã, o bagulho tava louco, cara. E eu, tipo assim, eu queria jogar, queria mostrar meu valor, né? Mas eu era aluno, então eu não me destacava no meio desses caras. Né? Não tinha nem como se destacar, não tinha nem... Fora os outros mestres que eu já conheci na época, muita pessoa que até lembrar todo mundo demora, né? Mas foi muito gratificante, porque eu lembro que o Stênio já era mais ou menos estágio, né? Se eu não me engano. Estágio, não, minto, Liberto, foi isso mesmo, Liberto. E eu acho que era Liberto, se eu não me engano. E ele pulava, jogava pra caramba, fazia vários bagulhos. Eu falei, irmão, eu tenho que jogar com esse cara, eu tenho que, né, uma hora encontrar ele pra jogar em algum lugar. E foi se passando alguns anos, foi se passando. Aí o Renatinho, por se segurar muito, eu lembro quando eu peguei minha primeira graduação,
se eu não me engano, a minha primeira graduação, depois de muitos anos, né? O Renatinho me deu a primeira graduação, que ele passava todo mundo na frente e eu ficava para trás, né? Eu acho que eu fui pegar minha graduação, minha primeira graduação, depois de 3 anos com o Renatinho, até mais, não lembro direito. Não lembro. Depois o meu mestre vai, ele tá aí online, ele pode ressaltar aí para me lembrar. Só que aí foi passando-se alguns tempos, eu lembro que eu peguei o primeiro cordão, logo na sequência, eu ia pegar, eu acho que o terceiro ou quarto cordão, e eu e o Renatinho, né? Como na época o Renatinho gostava de ir nas rodas, tudo, de algumas rodas, né? E fazer apresentação. Eu lembro que o Renatinho fazia muita apresentação de capoeira. Aí o primeiro contato que eu tive, eu acho que era nem Mar de Itapuã, já era União de Itapuã. Foi com o mestre Luciano, que é o mestre do David, que ele tá aí. E eu não sei se, eu não lembro se o David estava, porque na época eu era uma criança. E aí foi numa escola aqui no Pedrão, que ele fez eu acho que ele e o Renatinho, não lembro se os dois fizeram junto, eu não lembro muito bem. Eu lembro que foi o primeiro contato que eu tive com a União de Itapuã através do mestre Luciano, que foi fazer uma apresentação, e nesse dia eu e o Pererê, que é do Capoarte, nós trocamos um pau do caramba. Eu sei que a apresentação foi um bagulho muito louco, que era para ser uma apresentação, no final o pau comeu. E o Pererê, eu lembro que ele chegou lá e ele falava assim, eu sou o filho do pequeno, né? E aí depois nós fomos descobrir que ele não era, aí depois nós conversamos, e aí disso aí foi surgindo algumas amizades. Foi se passando-se alguns anos, né? Eu lembro praticamente que o Tona e o Jean, depois não vou contar a história deles, porque não é minha, eu lembro que eles acabaram, né, se formando com o mestre Renatinho, né, que foi até um batizado top, né, e aí daí para frente eu lembro que depois disso aí eu tive um pequeno ensejo com o meu mestre, eu fui verdadeiro com ele. A minha vontade era sempre ter passado no pequeno, era sempre ter conhecido pelo menos um pouquinho, porque foi um cara que me inspirou dentro da capoeira. E eu conversei com o Renatinho, se eu estiver mentindo, ele tá aí, ele pode me corrigir. Eu fui para ele e falei, mestre, eu gostaria de ir lá pro pequeno, no Mar de Itapuã. E eu não tinha treta com ninguém, eu ia em todos os grupos, eu não tinha briga com ninguém. O que acabou acontecendo? No dia que eu fui pro pequeno, como eu conheci o Chita, conhecia uma par de cara do Mar de Itapuã, o Clebão, conhecia muitos caras do Mar de Itapuã. O que acabou acontecendo? Eu lembro que quando eu falei pro Renatinho, eu vou pro Mar de Itapuã, eu lembro que ele ficou chateado, lógico, que todo mundo fica, ninguém quer perder, mas o que acabou acontecendo? Eu fui pro Mar de Itapuã, pro mestre pequeno, e eu já tinha algumas tretas com a maioria dos formados lá. Já tinha muita briga com os caras lá. Briga que eu digo assim, já tive muitas lutas lá, não vou citar nomes de pessoas para não ficar, né, gerando polêmica, mas eu tinha muita briga lá. Então o que acabou acontecendo? Eu naquela época eu tinha que, como eu era ainda, não era muito mais moleque, mas era um cara que já estava num nível maior. Eu lembro que no Renatinho eu ia pegar, eu acho que o terceiro, depois o terceiro ou quarto cordão. Quando eu cheguei lá no pequeno, cara, é porque eu não posso citar nomes, porque senão depois viram né? Mas eu lembro que eu cheguei lá, eu tinha um jogo de golpe para todo mundo ali. O único que eu não podia bater de frente, que não dava para mim naquela época, que não tinha o que fazer, era o mestre pequeno. Tinha alguns professores, lógico, que eu tinha um respeito, e tenho até hoje, que depois eu vou citar, mas eu admirava muito aquele jogo, sempre quis ser, mais ou menos, bem dizer, né, do jeito que ele jogava, do jeito que ele pulava. E aí eu lembro que eu fui para Santa Catarina, eu não lembro muito bem, que foi na época que o pequeno descobriu que eu era primo do Bigdinho, né? E deu um puta de um auê, cara. Deu uma confusão do caramba, cara. Né? Eu lembro que eu viajava eu viajei, eu não lembro, eu sei que era filho, que lá na Moca tinha, eu acho que os deputados Jeová, uns filhos dele lá, sei lá, uns deputados, eles foram para Santa Catarina, foi a primeira vez que eu fui para Santa Catarina. E quando eu fui para Santa Catarina, eu não avisei nada, eu peguei e fui com os caras. Né? Chegou lá, os caras jogavam uma capoeira do caramba, que era do estilo do Mar de Itapuã, e conheci aquele Renan, não lembro o nome dele. Eu conheci uma parte de cara que jogava bem naquela época. Só que eu não me destacava tanto, né? Trocava uma movimentação, mas mesmo assim eu era minoria, não tinha como
o grupo Martapuano era resumido em delay. O delay era muito pequeno, né? O que acabou acontecendo? Eu lembro que eu tinha uma treta, vou até ressaltar, porque esses dias nós tivemos uma live junto, eu e o Stênio, né? O Stênio, na época era Stênio, Calanga, Iré, tinha uma... Os caras tinham um grupo fechado, né? E eu axé, meu irmão Thiago, axé, Fernanda, tá chegando aí, daqui a pouco eu vou dando um axé pra vocês aí. E aí o que acabou acontecendo? Eu tinha treta com todo mundo, cara, e teve uma vez, que aí quando eu cheguei de Santa Catarina, eu lembro muito bem que, né, o pequeno chegou na academia, mano, mas falou uma pá, mano, e ele nem sabia onde eu tava, porque os caras tinham feito fofoca falando que eu tava fazendo treino escondido com os caras do Maculelê. E não tinha nada a ver, meu. Tipo, pelo fato dele ter descobrido que eu era primo do Big Dinho, né? E eu nem eu, né, tinha tanto contato com o Big Dinho, né? Era bem pouco, né? Tinha um contato por causa dos pessoal que vinha no Renatinho, mas era bem pouco, tipo, tinha amizade, né? Tinha umas movimentação. O que acabou acontecendo nessa época? Eu lembro muito bem que o pequeno acabou me batendo nesse dia, né? E aí passou um tempo, ele queria me dar uma graduação que no Renatinho eu não ia nem pegar, nem sonhava de pegar essa graduação, porque eu já jogava. E aí acabou de eu fazendo uma outra viagem, e aí eu lembro que o Chita fez uma, eu não lembro, o Renatinho, o Tono, os caras fizeram uma roda aqui no Jardim Vila Formosa. E nesse dia saiu um pau do caramba, aí saiu uma pancadaria monstra, né? Um ficou pendurado, eu sei que o bagulho ficou meio louco. E o Chita, eu lembro que eu tenho a referência do Chita, porque o Chita bateu não vou citar nome, bateu num cara lá, que é conhecido ainda, capoeira, e o cara dava cambalhota, levantava, e foi uma coisa muito louca, né? E aí o Chita foi pra mim, na época, né, que ele era aluno do Luciano, e eu falava, mano, esse negão é pau de bater louco, mano. E toda vez que eu jogava com ele, eu ficava meio assim. Então eu falava, mano, esse cara, o cara vai pegar. Mas ele era parceiro do Tono, então ele tinha todo um processo, então ele não vinha pra cima de mim, né? Então ele nunca vinha. E eu lembro que nesse dia que fez a roda lá no Jardim Vila Formosa, mano, eu lembro que o Chita bateu em muita gente, cara. Tipo assim, ele, não vou citar, o Tono na época fazia luta, fazia uns negócios, os cara arrebentaram. E o que acabou acontecendo? Tava os caras do Martapuã, mano. Meu, foi uma pancadaria fora do normal, né? E aí o que acontecia? Eu tinha saído do Renatinho e o que acabou acontecendo? Meu, eu fiquei naquele meio termo, eu não podia me envolver, sabe? Meu, depois voltei lá no pequeno, outro pau tomei, cara. Puta, aí eu falei, vai se ferrar, mano. Toda vez eu vou ficar tomando pau desse cara, é foda. Mas é uma referência, não tô dando um exemplo, né? O que acabou acontecendo, né? Eu peguei e aí o pequeno teve uma época que ele ficou meio chateado, né? E eu lembro que o Baiano abriu uma academia no Parque do Carmo. Esse dia foi a gota abaixo, a gota d'água, né? Eu até comentei uns dias atrás. Eu cheguei lá, era uma academia que o professor Baiano, que era do Martapuã, né, de cabelinho de trânsito que tem e tal, ele abriu uma academia no Parque do Carmo. E eu lembro, né, tinha o Paulo, tinha muitos capoeiristas bons lá, né, cara. E aí eu lembro que o Kleber, o mestre Kleber, que é de porta da minha casa, o Clebão, ele virou pra mim e falou assim, Dilei, não joga, que o pequeno vai te bater. Eu falei, caramba, mas vai me bater por quê? Não joga, Dilei, que ele vai querer te zoar. O que eu fiz? Eu, ousado, que eu gostava de jogar, entrei na roda. Joguei umas 2, 3 vezes com algumas pessoas, né? Fiz uma movimentação bacana. Quem corta comigo? Mestre pequeno de novo. E aí, acabou dele dando um martelo no meu cotovelo. Na época, meu cotovelo ficou que nem uma bola, meu. Parecia que eu tinha tomado uma paulada no braço, cara. Se meu braço ficou daquele jeito, eu falei, mano, o pé do cara quebrou, mano. E aí eu lembro que eu saí da roda muito decepcionado. E os caras do Martapuã, na época, alguns, não vou citar nomes, né? Os caras ficaram dando risada, porque eu tinha tomado um sacode, eu peguei e saí andando, cara. Aí eu fui na academia do Kleber, que o Kleber era um cara que eu ia muito, que lá na academia do Kleber eu troquei muita madeira, troquei muito pau lá, né? Não vou ficar citando o nome de muitos caras, porque, né, pra não virar uma polêmica. E eu, na época, eu trocava um pau, mas infelizmente, né, eu tinha um medo do mais pequeno, que eu não podia ver esse cara, brother. E aí o cara me zoou. Aí passou um tempo, acabei saindo do Martapuã, né, e pedi, fui humilde, do mesmo jeito que eu saí, do mesmo jeito a gente tem que saber voltar, né.
E aí voltei para Arte Brasil, né? Aí quando eu cheguei na Arte Brasil, né? O Renatinho, lógico, né? Como sempre, não podia deixar de fazer o que ele sempre faz, né? De escrachar e dar umas pancadas, mas até então era meu mestre, então eu acabei absorvendo isso, fiquei de boa. Tive que abaixar a bola, abaixar a cabeça, né? E seguir em frente. E aí o que aconteceu? Passou alguns tempos, né? Foi passando-se alguns tempos, o Renatinho pulava, tipo, eu mesmo peguei, eu acho que 2 cordão e depois fui pro estágio. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Mas eu também estava jogando muita capoeira na época, né? E aí chegou, eu lembro que o Renatinho tava treinando e chegou uns caras para cobrar ir lá no Renatinho. Eu não vou ficar citando os nomes, mas foi um cara que chegou lá no Renatinho, grande, né? Para não gerar. E minha mãe era. Não que minha mãe nunca tinha ido na capoeira, minha mãe já tinha ido. Mas depois que eu tinha voltado para Arte Brasil, foi a primeira vez que minha mãe estava lá. E não era roda nada, era uma aula normal. E aí chegou o cara lá grandão, né? Eu vou falar porque ele já não treina mais capoeira, mas eu tenho um respeito por ele. Converso com a irmã dele até hoje, com os pessoal. Era o professor Kogatti, né? E na época o Kogatti, ele era grandão, o cara era massa, brother. E aí eu fui jogar com ele, eu lembro que quando eu fui jogar com ele, cara, o cara começou a me bater. Mano, mas ele me batia Mas batia... Meu, teve uma hora que o Renatinho revoltado parou a roda. Parou a roda. Aí o Renatinho falou pro Tona, falou pros pessoal, deixa que eu vou jogar. Aí eu falei, não, mestre, deixa jogar. Aí o Renatinho falou umas palavras, falou do jeito que sempre o Renatinho falou. Aí eu lembro muito bem que o Renatinho falou assim, ó, se você jogar com ele, todo mundo fala que você é estágio, que você é professor, eu vou te dar o cordão de estágio. E se você bater nele, eu te dou o cordão de estágio. Aí, tipo assim, eu já tava nervoso com aquela situação, né? E minha mãe, eu lembro que minha mãe, queria pegar o cabo de vassoura, foi um bagulho muito louco. Aí eu lembro que tinha uns caras Bom, tinha muita gente que lá do Renatinho, os pessoal vinha muito, né? Que o Renatinho tinha uma amizade. E aí o que acabou acontecendo? Eu lembro muito bem que aí o Renatinho, eu baixei no pé do berimbau, aí eu lembro que o Kogatti, eu lembro até hoje que o Kogatti falou assim, você joga, solta o movimento. Só que na minha cabeça eu já estava com a cabeça lá em cima, eu queria pegar ele de qualquer jeito. Mas até então ele estava confiante e eu ainda nem imaginava. Aí o que acabou acontecendo nesse dia, cara? Não sei, Deus me abençoou, mas eu dei um pau nele, cara. Mas quase matei ele lá dentro da academia, mano. Lembro que começou a sangrar, pingar sangue dentro da academia. Foi um bagulho muito louco. E aí, depois eu lembro que o Kogatti, quando ele parou e o Tona, todo mundo se envolveu, aí se envolveu os pessoal do grupo, se envolveu, todo mundo parou. Aí o Renatinho falou, ó, por você ter jogado com ele de igual para igual, não sei o quê, praticamente ele apanhou, não tem o que falar. Porque todo mundo viu, quem estava lá presenciou essa cena. E aí o Renatinho me colocou, me graduou, ia me graduar estágio, né? Aí eu peguei, opa! E aí quando o Renatinho me graduou estágio, eu não lembro muito bem, foi em 98, acho que foi na época que o David acabou de lançar, se eu não me engano, foi em 98, né? Que aí foi foi a primeira vez que aí eu e Chiquinho, né, pegamos o cordão juntos de estágio de professor. E eu tava no auge da capoeira, aí eu comecei a visitar a academia. E graças a Deus eu sempre fui muito humilde. Pra mim, eu nunca falava que era bom de capoeira, eu sempre falava que treinava. E eu lembro que eu comecei, né? Eu não tinha muito contato com o David. Eu lembro que o David, na época, era do Marco Tapan, se eu não me engano. Não lembro se ainda era União, não lembro muito bem, mas eu tô ressaltando só pra. E eu lembro que eu ia muito na academia do Gé, aqui na Caixa d'Água, né? E eu, Isa, né? Nós trocava muito pau. Mestre Criolo na época. Nós tinha, tipo assim, muitos caras aqui na Zona Leste já trocavam muita madeira, e graças a Deus. Eu não lembro muito bem, eu tô tentando lembrar algumas coisinhas. E aí o que acontece? Eu lembro que eu ia nas academias aqui do Carrão, e eu ia muito no Preto, né? Na academia dos pessoal aqui. E aí passou-se alguns tempos, né? Do estágio, eu lembro que eu
no estágio eu tava muito a milhão. Eu lembro que o Renatinho fez o batizado, tava muito lotado, e todo mundo querendo jogar comigo, né? E o Chiquinho sempre foi de boa, então quando ninguém ia pra cima do Chiquinho, eu entrava. E eu lembro que o bicho pegou. E aí passou, né? Aí o Tono abriu uma academia dele aqui. A primeira academia, se eu não me engano, foi na Milênio, e depois ele abriu no Marília, alguma coisa assim, não me lembro muito bem as datas. E aí era muito bacana, porque o Tono treinava Gil, então tinha uns caras muito grandes lá e tal, não sei o quê. E aí o que acabou acontecendo? Eu lembro que nessa época, de 98 para 2000, né? Deixa eu ver aqui primeiro. Então, David, eu peguei o primeiro cordão que eu peguei com o Renatinho foi o cordão de couro, tá? E aí o outro que eu peguei foi o vermelho e preto, e depois do vermelho e preto eu já pulei pro estágio. Eu peguei praticamente 3 cordão, né, antes de virar professor, né? Porque nem eu expliquei aí, não sei se chegou agora, mas não, eu não peguei o estágio em 2000, eu me formei a professor. Calma aí que daqui a pouco eu respondo aí. E aí o que acabou acontecendo, né? Eu lembro que eu fiquei de estágio até 2000. Em 2000 o Renatinho fez falou para mim, né? Conversou comigo com o Chiquinho, na época nós estava já com um jogo legal. E eu já dava aula junto com o Tona, né? E dava aula em algumas academias do mestre Renatinho, que o Renatinho tinha bastante academia naquela época. E aí eu ajudava, o Chiquinho ajudava. Teve uma época que nós ficava só treinando e tudo. E aí, quando ele falou que ia me formar em 2000, eu já tinha mais ou menos, né? Como que fala? Eu já tinha uma bagagem já dentro da capoeira, mas nem tanto. O que acabou acontecendo? Quando eu, em 2000, virei professor, eu virei professor em 2000, e aí eu lembro que eu abri minha primeira academia em 2000, que foi quando eu abri minha primeira academia. E aí eu lembro que eu abri minha primeira academia, que foi, nem quem dava aula não era eu, era o Tona, na época, né? E aí o Tona não ia dar mais aulas de capoeira, e que foi aqui na Conselheiro Carrão. E aí o Tona, né, praticamente se afastou devido às coisas que ele fazia na época. E aí peguei a academia, fiquei um tempo, logo na sequência, o primeiro aluno meu, que foi o Babi, né? Aí, em 2000 para 2001, eu abri no Santa Terezinha, que foi a academia, a matriz, onde tinha muitas rodas, muitos professores e mestres, passou por lá. E aí eu lembro que eu era formado, conhecia muita gente, pegava umas rodas de rua, né? Quando eu conheci também as rodas que tinha na praia, aí eu fui viajando, cada vez a capoeira foi fazendo como eu falo, eu crescer ainda mais, né? E aí, graças a Deus, nessa época, eu lembro que eu fiz meu primeiro batizado, foi em 2001, por isso que o David está falando, mas eu acho que o David está confundindo, mas eu tô com o diploma, depois eu te mostro. E aí eu lembro que em 2001, eu ia fazer meu primeiro batizado, que foi lá no Santa Terezinha. Em 2001, eu fiz o meu primeiro batizado lá no Santa Terezinha, que a minha primeira remessa foi o Babi, Rafa, Miguel. Tinha bastante criança lá, eu lembro que eu batizado. Passou um ano depois, nem um ano, de 2001 para 2002, eu lembro que quem veio treinar comigo foi o Daniel, né? O Daniel tinha algumas brigas, né, algumas por onde ele já tinha passado, né, algumas tretas que eu não vou ficar ressaltando. Infelizmente, né, ele não está nessa vida. E eu lembro que acabou acontecendo. Ele veio e nós não gostava do Daniel. Eu lembro muito bem que até o David, na época, ele tinha falado do Daniel, tudo, o Thiaguinho tá aí, mas não ressaltando que já passou. E aí eu lembro que na época o Daniel veio muito criticado, porque ele ele treinava com o Nego, né? Contra o Mestre Nego, que agora tá, eu acho que com o Mestre Peixe. E aí depois ele foi treinar, eu acho que no Cavanuz ou com o Marta Pan, não lembro muito bem a trajetória dele. E aí, quando ele chegou na minha academia, as primeiras graduações que tinha na minha academia eram os primeiros cordão. Então, naquela época, era muita, como eu posso dizer, os caras não gostavam do Daniel porque ele era meio arrogante, meio, né, pra frentão com as atitudes dele. Então eu fazia os moleques malhar ele no pau. Ele sofreu, foi um moleque sofrido. Quem sabe da história dele sabe o que eu tô falando, sofreu. Eu
não dei mole para ele nessa época. E era numa época que ele me admirava pra caramba dentro da capoeira. Acabou vindo através do meu primo, que o meu primo tinha um quadrinho dentro de casa. Ele falou, meu, esse aí é o professor de lei. Meu primo é meu primo. E ele, mano, mentira. Aí foi quando ele foi pra minha academia. Aí logo após o Daniel começou a treinar. E ele queria pegar um cordão que ele já tinha em outros grupos. Eu falei, irmão, aqui você não pode. Não tem como eu te dar cordão. Aí ele na arrogância, falei assim, ó, então vamos fazer assim, faz um teste. Aí peguei os moleques que era porra louca, né? Que era mais... Os moleques que gostavam de uma pancadaria e coloquei para jogar com ele. E aí os moleques quebraram ele na madeira. Bateram ele até umas horas, né? Infelizmente, né? Naquela época, os moleques também estavam engolindo capoeira, não estava parado. E aí eu lembro que o Daniel apanhou, viveu apanhando durante um ano. E aí eu falei assim, Daniel, eu não vou te dar o primeiro cordão, porque você não tem como eu dar o primeiro cordão para um cara que já tinha uma bagagem em outras academias. Então, o que eu fiz? Na época, eu conversei com o meu mestre, que é o Renatinho, e aí eu fiz o quê? Como o Bab e os outros iam pegar no ano que eu fazia o batizado uma vez por ano, e teve uma época que a gente diminuiu, porque né, cada grupo trabalha 6 meses, um ano, e eu lembro muito bem que aí a gente ia dar o segundo cordão para o Daniel, porque ele já tinha uma bagagem na capoeira. E aí, meus alunos, que era primeiro cordão, iria pegar o segundo cordão. Eu falei, então eu igualo todo mundo. Né? Aí, o que acabou acontecendo? Eu lembro que quando ele foi pegar o segundo cordão, ele já tinha muita rivalidade com algumas coisas que ele já tinha feito errado no passado, que não vem ao caso. Porém, eu aceitei ele do jeito que ele era. Tanto é que quando ele começou a fazer algumas coisas dentro da capoeira, eu segurava ele. Falei, Daniel, não. Daniel, e fui segurando. O moleque ali foi crescendo dentro da capoeira, que tem muitos que conhecem, né, soube. Então, de 2001 para 2002, o Daniel veio, né, ganhando o seu espaço dentro da academia. Eu não lembro muito bem as datas, né, e muitos capoeiristas que parou naquela época, ele foi dando continuidade. Ele foi indo, né, E teve uma época que eu levava ele para viajar para tudo quanto é lugar comigo. Levava, porque os outros não iam e ele ia. Chegou uma hora que ele conquistou o espaço dele, né? O que acabou acontecendo? Ele treinou comigo até 2009, né? De 2001 para 2002 até 2009, praticamente 9 anos de capoeira, ou 8 anos de capoeira, mais ou menos. De 8 a 9, né? Eu lembro muito bem que o Daniel teve uma fase que ele começou a ir para muitas rodas, o moleque estava também no topo. Eu lembro muito bem que quando eu estava na Arte Brasil, o meu mestre ainda até queria dar o cordão para ele de formado, e aí eu falei, Daniel, você treina comigo, né? Não é justo. Tanto é que o meu mestre fez o batizado, teve muitas pessoas que pegou o cordão, tudo, mas eu achava não é justo eu ter feito um puta de um trabalho bacana com o Daniel e depois ele ser formado pelo meu mestre. Né? Eu estou resumindo, galera, porque tem muita história. Se eu for contar a história de lutas, brigas e tudo, vai ter muita coisa aí. Então, o que acabou acontecendo? O Daniel veio treinar comigo, né, nessa época, e chegou em 2009, não tinha o que fazer, eu tinha que formar ele, porque assim, ele já estava 3 anos já no estágio, né, e nós gostava muito de ir pra roda. Eu lembro que quando eu ia para as rodas, né, ele ficava, eu ia muito no Passo a Mais, eu ia em várias rodas, né, não só no Passo a Mais, e eu lembro que ele ficava, e quando eu trocava pau, eu estou dando um exemplo do Passo a Mais, porque tinha no Capoar, tinha no Marta Ponte, tinha muitas rodas que eu ia, né, fora de Santa Maria, Ilha de Maré, muitos grupos que eu cheguei a ir, graças a Deus. Hoje eu tenho um respeito muito grande por todos os grupos que eu passei, né, hoje tenho uma amizade, na época eu criei muita rivalidade, na época, mas depois, graças a Deus, isso aí foi para coisas boas, né, hoje eu tenho muita amizade com muita gente. E aí o que acabou acontecendo? Eu lembro que até o David, não é mesmo? Eu lembro a minha primeira vez que eu fui para Carapicuíba, né? Não me lembro tanto, mas eu lembro que quando eu fui para Carapicuíba, a Arte Brasil não era tão conhecido lá. Por quê? Porque eu acabei, dentro da Arte Brasil, levando a Arte Brasil para tudo quanto é canto. Onde eu ia, eu expandi a Arte Brasil de uma tal maneira de fora do normal, né? Porque eu não sou bom, mas na época eu estava no meu auge da capoeira, né? E aí eu lembro que chegou uma época que não tinha como, né? Ou eu virava
né? Mestre eu não virava, não tinha o que fazer. Porque eu já tinha um trabalho. Eu lembro que eu e o Chiquinho sempre fizemos batizado junto, né? E o Chiquinho sempre foi aquele, né, o positivo e o negativo. O Chiquinho sempre foi o positivo, eu era o mais negativo. Então muita gente falava, o Dilei só gosta de briga, o Dilei só gosta de confusão, o Dilei só gosta disso, o Dilei só gosta daquilo. E o que acabou acontecendo? Eu fiquei muito manchado na capoeira. Teve uma época, né? Pelo fato de gostar muito da luta. Aí teve uma época que eu comecei a praticar boxe, praticar Gil, que eu queria entrar na época no MMA. Tinha a academia do Magu, né? Magu e Macaco, que eu também treinava com os caras, que eu queria fazer umas outras modalidades diferentes, mas nunca levei para capoeira, né? Para deixar bem claro que senão ninguém falou, o Dilei treinava as modalidades e fazia. Não, nunca, quem me conhece sabe que eu nunca levei as modalidades que eu fiz para dentro da capoeira, né? E aí eu lembro muito bem o que acabou acontecendo. Eu ia em muitos batizados, comecei a viajar, graças a Deus tive algumas oportunidades na vida, que eu comecei a ganhar dinheiro. Um dos primeiros trabalhos que eu ganhei muito dinheiro foi na Chácara Encantada, né? E aí na Chácara Encantada fazia apresentação para tudo, aí foi quando ganhei bem, depois fui pro Parque da Mônica, aí, comecei a ganhar um dinheiro, fui buscando mais, comecei a fazer algumas apresentações, até que surgiu uma oportunidade de eu ir para a Itália, de eu ir para alguns países, né? E fui deixar minha academia, que estava lotada, na mão desses loucos, né? Na época, como nós era ainda da Arte Brasil, aí eu deixei na mão do Samuel e do Daniel, e eu não lembro de mais quem que foi. Os caras acabaram com a minha academia. Eu fazendo o teste para poder viajar para fora, né? Com um negócio de capoeira show, que tinha os negócios do carnaval envolvido, tudo. E aí, o que acabou acontecendo? Deixei na mão de dois loucos, os dois loucos foram lá e bati em todos os meus alunos. Teve uma hora que a academia caiu. E aí eu falei, se eu for embora, os caras vão acabar com o grupo, vai acabar com a minha academia. E aí o Renatinho tinha um trabalho dele, né? Os pessoal tinham um trabalho deles, eu também não podia deixar na mão do Renatinho, porque o Renatinho também tinha, né, os alunos que já estavam aula. E quem eu pensei na época? No Samuel e no Daniel, né? Só que o que acabou acontecendo? Deu esse desastre, no final eu acabei optando em ficar para não ir. Eu até pulei uma parte que quando eu teve uma briga não, teve uma situação de capoeira que aconteceu aqui em São Paulo, e eu num batizado que eu fui, eu joguei com os grandão, eu acabei dando 2 chapas giratórias no peito, no tórax do cara, e trincou a caixa toda. E aí o que acabou acontecendo? Eu tive que ir embora de São Paulo por um tempo, né? E fui para Minas. Eu até esqueci, isso aí foi antes de eu até virar professor, eu acho. Foi isso mesmo. Que ainda até eu fiquei em Minas, porque minha família tinha casa em Minas. E aí o que acabou acontecendo? Eu pegava umas rodas do Abadá lá, eu lembro até hoje, né? Esses dias eu estava até comentando, que era Tucano Preto e Tigrão. Que aí o Tigrão e ele dava aula na Uni Santana, e aí teve uma época que os caras do Abadá até tentaram me arrastar de qualquer jeito, que eu fiquei lá na extrema, lá jogando, e era pau, briga, e muitas coisas aconteceram naquela época, né, que eu pulei uma parte, e aí eu lembro que os caras queriam me levar. Teve uma época que eu também fiz amizade com os pessoal da Muzenza, e aí teve uma época que eu tava no auge da capoeira, fiz muita amizade. Quando chegou praticamente entre 2007 para 2008, né, eu lembro que eu já estava mais de boa dentro da Arte Brasil, as viagens, algumas já tinham perdido as oportunidades, e aí em 2009 eu tinha que formar o Daniel. Só que aconteceu a minha saída da Arte Brasil, que foi muito triste para mim, não tenho vergonha de falar, né? Eu acho que um momento que eu não esperava, né? Eu acho que foi muito doloroso para mim o que aconteceu. Porque eu lembro que eu estava viajando, né? Eu e minha ex-namorada, né? E a gente viajava muito, a gente gostava muito de viajar. E era final de ano, eu lembro que eu viajei, e aí tinha o Marquinhos, que é o Silvio Santos, né? O Moleza, que é o Fernando, o Chiquinho, que é o Mestre Chiquinho, e o Maranhão, né? E eu lembro, eu fui saber tudo no finalzinho do que aconteceu. Aí os 4 já, né? E o Renatinho tinha bastante estagiário, bastante formado, né? Nessa época, já em 2008, desculpa, de 2008 para 2009.
e aconteceu uma fatalidade deles, né? Os pensamentos deles, os pensamentos de cada um ser totalmente diferente, não batia com o do mestre, mas eu sempre fui fiel ao mestre, por mais que não, eu sempre fui fiel ao mestre. Tá escutando? Cid? Só falta 5 minutinhos da nossa... essa live cair, a gente vai retornar de novo, tá, pessoal? Deixa eu só mandar um abraço pra galera aqui que tá nessa live, aqui, pra não esquecer. Tá dando pra escutar, não? Tô escutando. Sim, só falta 5 minutinhos. Deixa eu só mandar um abraço pra galera. Pessoal, a gente vai retornar, né? Pra outra live. Se o mestre tiver disponibilidade, aí a gente volta outra live aí, mestre, tá? Vamos lá, vamos lá. De novo. Vamos lá. Bom, um abraço pro mestre Sata, loja do Capoeira, a Teca acabou de entrar, o Marcelino, o mestre Xará, o Marcinho, quem mais está conosco aqui? Tem uma galera boa, Lilian, governador, mestre David, tá aqui a galera boa, Tiago, Xará, acabei de falar, outro Tiago Vitor, grande abraço a todos que estão presentes, mestre Canaã, o Peterson está ao vivo, grande abraço a todos que estão, a Francisco está ao vivo também, um abraço a toda a galera, o Lê Brito está ao vivo também, um abraço a galera que está ao vivo aí, já já a gente vai retornar, e não vou deixar a live cair, tá pessoal? Tem uma pergunta aqui, mestres, fala que o rapaz fez aqui para nós não esquecer aqui, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Quem fez foi o Marcos. Malito. Deixa eu ver aqui, deixa eu só ver se eu acho ela. Não quer fazer. Depois da próxima live a gente começa. Já está finalizando. Aí a gente faz as perguntas. Deixa todo mundo fazer pergunta. Faz a pergunta de novo, tá, Beleza. Márcio? Que aí a gente vai retornar daqui a pouquinho, assim fica mais fácil. Marcos Liso. Faz a pergunta na próxima live, tá bom? Ele fez de novo aqui, ó. Daqui a pouco a gente volta, tá, pessoal? Falta 2 minutinhos. Tá bom. Olha, eu vou derrubar essa live aqui, tá bom? Senão eu não vou conseguir salvar ela, tá bom, mestre? Daqui a pouco eu volto. Tá bom. Obrigado a todos que estão participando aí.